Nós hoje então vamos continuar a nossa série que temos trabalhado sobre oração. E o título dessa série é Só os Fortes se Ajoelham. É um convite, na verdade, a nós que em nossas fraquezas nos prostramos, nos ajoelhamos, para que aí então realmente a força do Senhor prevaleça em nós. E aí nós precisamos aprender cada vez mais sobre oração. O título hoje que nós vamos tratar é simplesmente Em Nome de Jesus, irmão Jefferson. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em João, capítulo 16. Por que oramos em nome de Jesus? Simplesmente nos ensinaram que era assim? É simplesmente um adendo final à nossa oração? Qual o efeito, qual o impacto disso? Sempre foi assim? Desde quando começou a ser assim? Está quase igual a abertura aqui do Globo Repórter, mas é bem isso, né? Sobre essa oração em nome de Jesus. João 16, quem está lá? Amém, meus irmãos? Isso, glória a Deus. Fala para quem está ao teu lado, acorda. Isso. João 16, a partir do verso 19. Não, a Cecília ninguém precisa falar isso, perdão, Maia. A partir do verso 19, a palavra de Deus diz o seguinte, João 16, verso 19. Jesus percebeu que queriam interrogá-lo e lhes perguntou: indagais entre vós acerca disso que disse? Um pouco e não me vereis, ainda um pouco e ver-me-eis. Em verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, enquanto o mundo se alegra. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de ter vindo um homem ao mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza. Mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará. E a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo que tudo o que pedires ao meu Pai, em meu nome, Ele vos dará. Verso 24. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas por figuras. Vem a hora em que não vos falarei mais por figuras, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome. Não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Não, o próprio Pai vos ama, visto que vós me amastes e crestes que vim de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Te amamos, Senhor. Louvamos o teu santo nome, belo, puro, justo, agradável, fiel, santo. Não há outro, não há outro. Nós queremos exaltar o teu nome nessa manhã, Jesus, e aprender mais sobre o Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, nessa manhã, a abrirmos o nosso coração, não apenas estarmos atentos com os nossos ouvidos e as nossas faculdades mentais, mas que o nosso espírito, Pai, seja ministrado pelo Senhor e que cause transformação na nossa vida. A tua palavra é viva, é real, é verdadeira. Te amamos, Pai, te louvamos, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Meus irmãos, para que a gente entenda, e eu fiz essa leitura a partir do verso 19, para que a gente entenda esse contexto um pouco, Jesus ele começa a abordar seus discípulos a partir de algo que ele entendia que os discípulos estavam arrazoando nos seus corações. Ele disse, olha, percebendo que queriam interrogá-los, disse, olha, vocês estão confusos aí porque eu falei que daqui a pouco vocês não vão me ver, mas logo mais vocês vão me ver. E claro, aqui Jesus estava falando sim da sua morte, não apenas da sua morte, mas da sua ressurreição.
a partir do capítulo 13, tem a cena da última ceia, Jesus Cristo lavando o pé dos seus discípulos, e aí ele começa a falar sobre a sua partida. E aí João 14, se você lembra talvez a nossa série, o Eu Sou, é em João 14, 6, que diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É nesse sentido. Antes disso, o que Jesus começa no que para nós é João 14? Não se turbe o coração de vocês, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Consolador para vocês. E ele começa então a falar dessa partida dele, mas que não deixaria os discípulos órfãos, porque ele enviaria o Espírito Santo. E aí João 15, a partir do verso 1, está dizendo, olha, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Então é nesse contexto que Jesus está falando para os seus discípulos. E é por isso que os discípulos então não conseguem entender, porque Jesus estava usando uma série de imagens, né, ou de figuras ali, de linguagens. E aí os discípulos começam a perguntar, pera, o que isso quer dizer? E aí Jesus então trazendo essa ideia da sua morte, mas acima de tudo da sua ressurreição, lá no verso 23, eu e você lemos o seguinte, olha, naquele dia, nada me perguntareis que dia. Verso 26, ele repete essa expressão, Vinícius, dizendo, olha, naquele dia pedireis em meu nome. E não pasmem os irmãos, mas essa colocação de Jesus dizendo, olha, vocês vão pedir algo em meu nome, ela é nova nessa realidade da vida dos discípulos e na vida da igreja. A bem da verdade, a primeira vez que essa expressão aparece, ela aparece lá no capítulo 14, no verso 13, que diz, ou a partir do verso 13, que diz, olha, farei tudo que vocês pedirem em meu nome. Então é aqui que Jesus começa a trazer essa ideia. E aí ele diz, olha, naquele dia, a pergunta para mim, para você é que dia? Qual é o tempo aqui mencionado? E é literalmente esse tempo que Jesus está respondendo. Qual o dia? Aquele dia em que vocês vão deixar de me ver, mas logo mais vocês vão me ver. Que cenário é esse? É o cenário da ressurreição de Cristo, que inaugura na minha e na sua vida uma nova realidade espiritual, que a ressurreição impacta a minha e a sua vida de oração. O que ele está dizendo agora é assim, a oração de vocês agora vai ter um outro formato, a oração de vocês agora vai ser dentro de um espectro aqui que é no meu nome. E olha, meus irmãos, não sei se você já tinha isso gravado na sua mente, no seu coração. Confesso que, por mais que a gente entenda a realidade espiritual, implicando essa realidade de orar no nome de Jesus, esse verso talvez já passou despercebido nos seus olhos, que diz, olha, o verso 24, ele está dizendo, até agora, vocês não pediram nada no meu nome. E aí quando a gente começa a olhar algo que parece tão óbvio, irmã Sara, a gente não vê nenhum salmo terminando com em nome de Jesus, amém. A gente não vê, não era a realidade do Antigo Testamento, mas também não era a realidade do período do ministério terreno de Jesus, porque o próprio Cristo, quando é perguntado para ensinar a respeito de oração, o Pai Nosso, que é conhecido por nós como uma oração modelo de Jesus para os seus discípulos, também não está lá dizendo, irmã Adriana, então livra-nos do mal, em nome de Jesus, amém. Porque essa realidade espiritual, essa realidade que impactou a minha e a sua vida de oração, entenda isso, começa na ressurreição de Cristo, é confirmada em Atos 2 no derramar do Espírito prometido pelo próprio Cristo, aqui dentro desse contexto. Você está comigo? Então, a realidade do Antigo Testamento não era, Vinícius, você está aí agora, pode fechar seus olhos ou não, de olhos abertos mesmo, levantar o teu clamor para o Senhor e em nome de Jesus, amém, saber que é um Deus que te ouve. Não era essa a realidade no Antigo Testamento. E por mais que a gente pense que isso afetava só a nossa expressão de culto, isso afeta o pormenor da nossa vida de oração. Porque você não ia simplesmente orar ao Senhor, você se apresentava a um sacerdote, você se dirigia a um local de reunião, seja o tabernáculo, seja o templo, porque lá naquele lugar havia a presença de Deus. E aí o próprio João, quando ele começa então a sua narrativa em João 1, ele diz, olha, o Espírito, o Deus na verdade encarnou entre nós, o verbo se fez carne. Essa ideia é,
Cristo montou o seu tabernáculo no nosso meio. A presença de Deus, então, agora nos alcança. Então, se no Antigo Testamento eu ia a um lugar e a uma pessoa para ter essa mediação com Deus o Pai, agora os discípulos simplesmente olhavam para Jesus e tinham nele essa presença do próprio Deus e essa mediação do próprio Deus. Mas o que estava na cabeça deles é, tá bom, você está indo, e o que vai acontecer? E eles, olha, não se preocupe, agora vocês vão orar em meu nome. E se a gente pensar, isso é maravilhoso. A igreja primitiva abraçou isso de uma forma maravilhosa. Se você lembra, aqui, pastor Edmilson, a gente até conversava um pouco sobre isso, Pedro e João, quando eles estão ali indo no seu horário de oração, no templo, o que eles falam para o paralítico? Quem lembra? Não tenho prata, não tenho ouro, mas no nome de Jesus, o Cristo, levanta e anda. A igreja tomou posse dessa nova realidade. A igreja abraçou essa realidade dizendo, há poder no nome de Jesus. Não é um nome que conta uma história, não é uma narrativa passada, não é um ponto na história, é um nome vivo, real, que impacta a minha e a sua vida de oração. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você já pensou, talvez os que vêm um pouco mais experientes, se eu usar essa expressão, para cá, para os Estados Unidos, e aí talvez os filhos aqui voam assim no inglês? Quem já teve essa experiência assim, que o filho, e você está penando um pouquinho para aprender inglês, mas o filho vai lá? Isso mesmo, meu filho também vai me corrigir meu inglês. Pai, não é assim que fala, pai. Aí talvez eu e você podemos olhar para esse nosso filho e falar assim, se eu tivesse a oportunidade que você está tendo, quem já pensou nisso? Nossa, eu estava falando até mandarim. Quem já pensou nisso? Filho, se você soubesse. Aí você diz assim, na minha época, quem já começou essa narrativa com seus filhos? Até eu já falei para eles, só para desabafar o meu coração. Na minha época, meu filho. Irmãos, quem sabe aqui o que é Barça? Aqui, opa, tem alguns aqui. Eu sou da Barça para frente, tá, irmãos? Papel ao maço. Gente, essas crianças não sabem o que é um boleto, porque agora é tudo paperless. Aí a gente fala o quê? Meu filho, na minha época não existia Google. Ou pode ir até além, inteligência artificial. Que agora você só pergunta lá e já sai. Trabalhinho feito. Que a gente tinha que ir lá na Barça, eu tinha que ir na casa do meu avô, porque o meu avô que tinha a coleção da Barça e da Delta Larousse. Alguém conhece também essa aí? Aí a gente ia lá, isso. Aí meu avô que pagava isso. E a gente ia lá na casa dele, na biblioteca dele, com as folhinhas lá de papel almaço para poder copiar. E o trabalho a gente tinha que fazer na folhinha. Aí vendia umas reguinhas assim que tinha A, B, C, que a gente montava. Trabalho de ciências. A capa, a gente tinha alegria de fazer uma capa de trabalho. Hein? Colorido. Chegava, olha aqui, professor, o meu trabalho. Quem viveu isso, irmãos? Isso, coisa boa, irmãos. Aí a gente olha agora para essas crianças e fala assim, se eu tivesse a oportunidade que você está tendo, meu Deus, eu não desperdiçava por nada, eu já estava falando inglês, eu já estava voando, eu já estava... Agora vamos transportar isso para a nossa realidade espiritual? A gente tem noção da era espiritual que nós estamos? Na dispensação do Espírito Santo, que nós temos privilégios que Abraão não teve, que Davi não teve, que Moisés em uma congregação não tiveram, que Josué, que Caleb, que outros tantos eu poderia mencionar do Antigo Testamento. E nós vivemos isso, e talvez eles lá agora estão olhando para a gente dizendo, se eu tivesse o Espírito Santo assim derramado livremente sobre o povo. Para todo aquele que recebe Jesus Cristo como Salvador. Recebe a marca do Espírito, recebe do Espírito Santo, esse selo que nos garante a nossa redenção. Você pensa, Arão, toda uma linhagem sacerdotal dizendo, não tem mais o véu? Que é isso? Como é que é isso? Esse acesso tão fácil, entre aspas. Esse acesso tão direto. Mauro, como é que pode? Como é que você está usando isso? Isso é melhor que inteligência artificial. É o Espírito Santo, Mauro. O que nós temos feito
desse nome Jesus Cristo que nos garantiu essa nova realidade espiritual na nossa vida de oração. Homens e mulheres que não viveram um privilégio. E entenda, pastor, então Deus continua sendo Deus. A salvação continua sendo do Antigo ao Novo Testamento pelo nome de Jesus. Mas Ele agora garantiu um acesso. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E eu falo isso para que a gente consiga começar a dimensionar o impacto da nossa oração de, entre aspas, simplesmente, porque não é tão simples assim, falarmos em nome de Jesus. Toda vida agora que você falar em nome de Jesus, saiba da preciosidade que isso começou na sua vida. Que não é uma expressão que você anexa no final da sua oração, mas é o próprio Cristo que está dizendo, olha, naquele dia, vocês vão pedir em meu nome. A boa notícia, esse dia já chegou. Nós já vivemos esse novo dia. 2 Coríntios 3, esse texto eu acho maravilhoso, 2 Coríntios 3, 7 vai dizer, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Olha isso agora, verso 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Verso 13, se você estiver acompanhando. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. Eu e você precisamos entender a preciosidade que é o trabalho de Jesus Cristo. Agora, o que nós precisamos entender é que essa nova realidade, ou essa nova era que impacta a nossa vida de oração, Jesus Cristo não apenas garantiu o acesso a esse lugar no Pai, mas Ele é quem conduz e sustenta esse acesso na minha e na sua vida. Jesus Cristo, quando Ele tem a sua morte e a sua ressurreição, ou seja, quando esse trabalho de Cristo, o ministério, a missão que foi confiada de Deus o Pai, é realizada por Jesus Cristo. Ele simplesmente não traz salvação para a gente. E quando eu uso simplesmente, por favor, não me interprete mal, eu não estou aqui tratando de uma forma pejorativa, mas eu estou simplesmente tentando trazer a tua atenção para que não é apenas isso, mas Ele garante esse relacionamento. Não é que Ele de repente nos apresentou para Deus o Pai e disse, olha, eu apresento agora e saio de cena. Não, Ele que sustenta esse relacionamento. Ele não apenas abriu esse caminho dizendo, eu sou o caminho, mas Ele é também a videira verdadeira e nós permanecemos nesse lugar que é na pessoa de Cristo. E aí a gente precisa entender que então a oração em nome de Jesus, ela parte de uma vida que foi entregue a Jesus. Com toda a sinceridade, eu falo aos irmãos, não adianta a gente orar a Jesus, ou em nome de Jesus, se a nossa vida não for entregue para Jesus. Como é que nós estamos nos valendo de um trabalho de Cristo para pedir algo para Deus o Pai, se nós não aceitamos esse trabalho que traz salvação para nós? Se nós queremos só usufruir desse acesso, esse nome de Cristo não é acessado em oração por qualquer um. É preciso que haja entrega de vida. Mas aí algo que eu quero esclarecer com vocês é que essa relação de mediação, ela não é uma relação de Cristo implorando para Deus o Pai. Romanos 8:34, se você quiser, abre lá. É um texto que nós podemos talvez trazer um pouco mais de luz a ele. Romanos 8:34 diz o seguinte, quem os condenará? E aqui João 8 é conhecido, falei João? Romanos, isso. Romanos 8. Romanos 8 é esse capítulo conhecido, Mike, como a vida vivida no Espírito. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em
Cristo Jesus. E aí ele começa essa narrativa. E aí a partir do verso 34, ou o verso 34 em si, diz o seguinte: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos. Primeiro, falamos já naquele dia, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aí eu e você podemos chegar e abordar esse texto entendendo, pastor Edmilson, como se Deus estivesse aqui, Jesus Cristo aqui e nós aqui. E aí o que nós falamos para Jesus, Jesus está lá dizendo: Pai, por favor, atende a oração do Abraão. Esse texto ele está falando da relação salvífica. Esse acesso, esse intercessor, é o que a Bíblia fala, que não há outro nome dado entre os homens pelo qual nós somos salvos. Não é que quando você faz uma oração junto à Trindade, e diz assim: vamos debater sobre o pedido da Paulinha. Espírito Santo, o que você acha? Não sei, acho que está muito cedo para dar isso para ela. Jesus, eu acho que a gente deve responder. Então, Deus, você tem o voto de Minerva. Não é isso, meu irmão, isso não é Masterchef. Quem assiste Masterchef? Tem 3 jurados lá tentando decidir quem está com um prato bom ou não. Não é sobre isso, gente, até porque nós estamos falando de um Deus. A vontade de Jesus, Deus Pai, Espírito Santo, elas não entram em choque, elas não entram em conflito. Não é que você vai rogar a Jesus para ele influenciar a decisão de Deus o Pai. Então essa posição de mediação, especialmente quando a gente está lendo, por exemplo, Romanos 8,34, dizendo, ele intercede por nós. Não é que ele está dizendo, olha, por favor, Deus Pai, faz a vontade da Vanessa. Não, é muito mais sobre uma situação, quando o próprio Cristo fala para Pedro, dizendo, Pedro, ou Simão, Satanás pediu para te peneirar como trigo, mas eu roguei por você. Esse é o Deus Pai que diz, Senhor, não os vê por eles mesmos, mas o vê pelo trabalho que eu fiz na cruz, pela minha morte, pela minha ressurreição. Por isso que Jesus Cristo, o nome de Jesus, não apenas nos garante o acesso, mas ele nos sustenta nesse relacionamento e nesse acesso. Quando eu e você então oramos em nome de Jesus, não é simplesmente dizendo, eu oro porque Jesus garantiu esse lugar, não, é porque ele também tem me sustentado nesse lugar. Eu permaneço nesse lugar, eu permaneço nessa pessoa, no nome de Jesus, amém? Está muito alto, irmãos? Tá bom? 1 João 2,1 diz o seguinte, meus filhinhos, só para a gente biblicamente alimentar essa ideia. 1 João 2,1 diz, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas, para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o nosso intercessor. 1 Timóteo 2,5 vai dizer, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quando nós voltamos para João, e nós a partir do verso 26, do capítulo 16, lemos, olha, naquele dia, nós já entendemos isso, vocês vão pedir em meu nome, e nós já começamos a ver o impacto disso. Ele diz, olha, eu não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Verso 27, não, o próprio Pai vos ama, visto que vós me amastes e credes que eu vim de Deus. O que ele está dizendo é, eu não preciso pedir Deus Pai para amar Bruno, Diego e Alejandra. O próprio Deus Pai já tem disponibilidade o suficiente no seu coração para derramar amor e graça sobre vocês. Não é que Deus Pai está lá chateado com Abraão e aí Jesus precisa vir para abrandar, como de repente a mãe vem ali falar com o pai quando o filho diz alguma coisa e a mãe chega lá, meu amor, alivia um pouquinho. É assim, irmãs? Ou às vezes é o marido que tem lá e chega, meu amor, alivia um pouquinho. Não é sobre isso, nós precisamos entender que há disponibilidade o suficiente no coração do Pai para nos amar. Que há disponibilidade suficiente no coração do Pai para nos ouvir. Que há disponibilidade suficiente no coração do Pai para nos responder.
Mas nós acessamos esse lugar e somos sustentados nesse lugar por Jesus Cristo. Quando eu e você olhamos no verso 23, João 16, 23. Quem está comigo, amém? Alguns, outros já pararam no meio do caminho. Quem está comigo, amém? Alguns voltaram, regressaram, aleluia. Está lá, que bênção. A tela é uma bênção, tá, irmãos? Obrigado, Daniel. Se você quiser trazer sua Bíblia, eu encorajo também, meus irmãos. Em nome de Jesus. Verso 23 diz o seguinte: naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo que tudo, repete comigo, tudo, que pedires ao meu Pai em meu nome, Ele vos dará. Aqui está beleza, não está, Bruno? Então tudo é tudo, pastor. Sim. Né, irmão Alexandre? Nós podemos dizer assim, no hebraico tudo significa tudo mesmo, meus irmãos. Ou no grego nós podemos dizer tudo significa é tudo mesmo, meus irmãos. Ele está dizendo, olha, tudo é tudo que você pedir. Então a gente pode mal interpretar isso, Diego. Então é só anexar o nome de Jesus em tudo que eu quero pedir. Aleluia! Você sai daqui já com aquela listinha, quase a sua listinha de Natal, né? E aí você, não, mas pastor, eu estou botando aqui, ó, em nome de Jesus. Aí pedido 2, aquela casa maravilhosa, em nome de Jesus. Aquela viagem, Bahamas, Grécia, em nome de Jesus. Aquela promoção, não é promoção do Walmart não, é promoção no trabalho, não. Em nome de Jesus. Olha, tudo é tudo, pastor. Irmãos, a gente precisa entender o impacto das nossas orações quando a gente coloca em nome de Jesus. E aí, então, o nome de Jesus não simplesmente garantiu uma nova realidade na nossa vida de oração. O nome de Jesus não simplesmente nos deu um acesso, ele nos sustenta em nossas orações, por isso também que nós somos capazes de ouvir a resposta de Deus, que é Jesus dizendo, eu conduzo, eu sustento essa relação, portanto a oração não é só a gente falar, é a gente também ouvir. Oração é diálogo, oração não é desabafo, oração pode começar nesse lugar, tá? Eu não estou te desestimulando a se lançar 100% no Senhor. Só que eu estou te estimulando a parar também e ouvir. Isso é oração. E aí ele traz também essa resposta. Deus nos responde por conta do trabalho e do nome de Jesus. Só que o nome de Jesus, ele não apenas faz tudo isso na minha e na sua vida de oração, mas ele molda a nossa vida de oração. Ele molda a nossa oração, por isso que não é simplesmente um anexo ali, um post-it no meio das minhas orações, dizendo agora vai em nome de Jesus. Eu sei, pastor, porque ainda não tinha recebido algumas bênçãos aí maravilhosas que eu esperava. É porque eu não estava botando com muita clareza assim no nome de Jesus. Mas agora vai. Até dezembro chega. Mas o nome de Jesus, ele molda as nossas orações. Tudo que nós pedirmos ao Pai, em nome de Jesus, em outras palavras, na conta dele. Vinícius, Mira, cadê a irmã Mônica? Isso. Tem mais algum nordestino aqui nessa manhã? Não, então me ajudem, nordestinos. Porque eu sei que só vocês vão saber isso. Quem sabe o que é bodega? Aí. Oh, mais gente, que bênção. Bodega. Isso. Sabe mesmo, Bruno? É, o Bruno. Não, porque eu posso falar para abranger outros aqui, né? Mercadinho. Quem conhece o mercadinho? Olha aí. Tá vendo? Tudo é uma questão de linguagem. Como fideiro. Fiteiro. Essa é nova, até no Ceará, mira. Deve ser bem regional. Feita. Venda. A venda. Olha aqui, irmãos. Gostei. Pelo menos estou conseguindo comunicar. Irmãos, mercearia, venda, fiteiro, bodega, mercadinho. Quem sabe o que é? Mas não é do meu tempo, talvez seja do de alguns, que existia a cadernetinha lá. Quem sabe o que é a cadernetinha? E alguém já pagou a cadernetinha, né? Aí você ia lá, porque a caderneta era no nome do seu pai, da sua mãe, do seu avô, né, meu irmão? Era o avô. Aí você ia lá pedir o quê? Ah, me dá 2 pirulitos aí para eu alimentar aqui minha barriga. No nome de quem?
no nome de vó, mas no nome do pai. Aí o seu pai ia no final do mês ou no começo do mês, dependendo do acordo ali com o bodegueiro, o que mais? O fiteiro, o doninho do mercantil, da venda. Ele ia lá e acertava a conta. Agora, pensa se você chegasse, e aí vamos supor que o dono desse comércio conhece, obviamente, o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó, aquela pessoa que você usava o nome. Ele sabia também uma certa margem do que era lógico você, como uma criança ou um adolescente, pedir. Faz sentido ou não? Ou você ia chegar lá e dizer, me dá 2 granadas. Ele diz, claro, meu filho, seu pai paga no final do mês. Não, por quê? Porque ele diz, isso não condiz com o seu pai. Isso não condiz com a sua mãe. Porque se você está pedindo no nome dele ou dela, você tem que pedir de acordo com o caráter dele ou dela. Quando eu e você, então, nos abordamos o trono de Deus e nós oramos em nome de Jesus, nós temos que pedir para Cristo moldar as nossas orações, porque nós não podemos simplesmente usar o nome de Jesus para o nosso próprio bel prazer, mas nós usamos o nome de Jesus para os propósitos de Jesus. Porque o que Ele nos concede tem a ver com o caráter dEle. Porque só o cumprimento dos propósitos dEle, de acordo com o caráter dEle, traz glória para Ele. Porque a resposta das nossas orações não é para afagar o nosso ego, é para glorificar o nosso Deus. Quando nós pedimos então, meus irmãos, em nome de Jesus, nós não simplesmente achegamos ao trono de Deus com confiança, mas nós estamos dizendo, Senhor, molda também os nossos pedidos. Molda a minha oração. O que o Senhor pediria? Como o Senhor oraria? Ora, é maravilhoso, você está aqui em João 16, quando você vai para João 17, o que começa? João 17, vem comigo. Tendo dito essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique. Pois lhe deste toda a autoridade sobre a carne, para que dê vida eterna a todos os que lhe destes. Ora, a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E agora ele começa a falar sobre essa glorificação de Cristo, trazendo glória para Deus, o Pai. É nesse cenário aqui, não narrado em João, mas narrado em Mateus e Lucas, que nós temos o cenário do Getsemane. E qual a oração no Getsemane? Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa é a oração em nome de Jesus, é quando nós oramos dizendo, Senhor, mas que seja feita a tua vontade. Se metade dos meus pedidos precisarem cair no meio desse caminho, porque não correspondem com a natureza de quem o Senhor é, não revelam glória para o teu nome, não são pedidos que realmente o Senhor faria, que o Senhor tem para mim, não fazem sentido eles serem endereçados em nome de Jesus, remove da minha vida. Eu não quero receber, eu não quero orar aquilo que o Senhor não oraria, eu não quero receber aquilo que o Senhor não é glorificado. Eu quero uma oração em teu nome, para que traga glória ao teu nome. Meus irmãos, a partir dessa série, eu, pessoalmente, tenho sido encorajado a perguntar diariamente para o Senhor, o que o Senhor oraria hoje? O que o Senhor tem para mim? Quais os pedidos? Eu apresento meus pedidos ao Senhor e digo, mas Senhor, esse era um pedido que talvez estivesse no teu coração? Me ajuda a entender, porque nós carecemos da revelação do próprio Deus sobre os nossos pedidos. E como é que a gente faz isso? Com relacionamento. A gente não tem como saber o caráter de Deus, os pedidos do Senhor, o que está no coração do Senhor, se nós não desenvolvermos um relacionamento com Ele. Senhor, o que o Senhor oraria hoje? Eu quero te encorajar a fazer essa oração a partir de hoje. Esses pedidos que eu tenho, Senhor, estariam no teu coração? São esses pedidos que eu posso apresentar em nome de Jesus? Quais os pedidos que eu estou esquecendo, que o Senhor está clamando? Usa meu nome, porque tem acesso e resposta para você. Nós temos orado sobre o Senhor, o Espírito Santo, moldar as nossas orações. Nós falamos
no domingo passado sobre sermos sondados e confessarmos ao Senhor. Eu quero te encorajar hoje a não fazer desse em nome de Jesus, amém, só uma parte final da tua oração que você aprendeu que é assim. Não fazer disso apenas um anexo aos teus próprios pedidos, mas entender a preciosidade do que é essa oração em nome de Jesus. É deixar essa realidade que o próprio Cristo fala, dizendo, olha, até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e vocês receberão, para que a vossa alegria seja completa. Ora, qual é a nossa alegria? Glorificar a Deus. Então, quando eu e você usarmos em nome de Jesus, amém? Primeiro, não esqueça de usar. Quem está comigo, amém? Ah, pastor, e se eu esquecer, Deus não recebe? Meu irmão, a misericórdia dele é tão grande. Quem sou eu para dizer que ele que sonda o nosso coração? Mas não faça disso um momento religioso. E nem pense que por então não querer fazer disso um momento religioso, não tem importância usar. Tem sim, se você compreender o porquê. Se você deixar de fazer isso só como um como, faz assim, meu pai sempre orou assim, meu avô orou assim, sempre foi assim. Se você entender o porquê, e eu espero ter ajudado você a compreender o porquê hoje. E você deixar que essa oração molde as tuas orações. Até agora, nada pedistes em meu nome. O oposto disso, então, não é agora eu vou pedir tudo no nome de Jesus, mas agora eu vou pedir tudo em conformidade com o caráter de Cristo, através do nome de Jesus. Que essa seja a minha e a sua oração, que nós possamos entender que há um privilégio nosso de acessarmos a Deus em nome de Jesus. Curva a tua cabeça, fecha teus olhos, nós vamos orar. E eu quero te convidar a fazer esse exercício. Senhor, me ajuda a entender a preciosidade do teu nome. Como o teu nome molda as minhas orações. Obrigado porque, Jesus, o Senhor não apenas garantiu um acesso através da tua morte e ressurreição, mas o Senhor sustenta essa relação. É simplesmente pelo nome de Jesus que eu consigo também ouvir a voz de Deus, o Pai. Se você está distante do Senhor, ou se você nunca entregou a vida para o Senhor, eu quero te encorajar a tomar uma decisão hoje, dizendo, eu quero Jesus na minha vida. Eu quero o nome de Jesus, eu quero o poder de Jesus, eu quero a vida de Jesus na minha vida, para que então eu tenha Ele como mediador da minha relação com Deus, o Pai. Te amamos, Senhor. Louvamos o teu santo nome, clamamos o nome de Jesus nessa manhã. Comece a clamar o nome de Jesus sobre circunstâncias da tua vida, dizendo, Senhor, nessa área eu clamo o nome de Jesus, ou seja, eu clamo a vontade do Senhor. Que não seja a minha vontade, mas a tua. Comece a clamar o nome de Jesus. Deixa Ele moldar a tua oração. Saiba que Ele te sustenta. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, chegou o dia. Entrega a tua vida para Cristo. Ele te recebe, Ele te transforma, Ele te ouve, Ele te responde. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da Palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.